O sucesso é uma lei da vida. Nós estamos no capítulo do livro de Bert Helling, Histórias de Sucesso, que conta algumas histórias que Bert Helling acompanhou. Nós estamos na página 67. Na sexta-feira, que foi o nosso último encontro, nós vimos a história de um homem que não conseguia prosperar numa empresa que ele tinha como sociedade com 2 outros irmãos. Então, nesta constelação, Bert Helling mostrou com o trabalho ali realizado que aquele que está à frente dos negócios, ele tem o poder, vamos dizer assim, ou a autonomia, melhor dizendo, de dar as coordenadas, de dar a direção. Nós vimos também que toda mãe, ela tem o seu lado fundamental, o seu lado que abençoa, que impulsiona. E eu tenho mostrado aqui para vocês que existe um lado adoecido na mãe, não que seja em relação à mãe em si, mas o ser humano que está por trás da mãe. Eu sou mãe. Eu, Ronivalda, sou mãe. Tenho filho. Mas existe um lado da Ronivalda, ser humano, que tem as suas feridas, que tem as suas questões da minha história, que vem da minha relação com a minha mãe, com meu pai, que também trago na minha história, no meu corpo. Questões que passaram pela minha avó, pela minha bisavó, que é a consanguinidade. Claro que isso vai chegar até meu filho também. Não tem como eu deixar de ser esta mulher, ser humano, para ser a mãe também. Então é tudo junto e misturado. É claro que na medida que a gente tem consciência, nós tentamos tirar um pouco disso. Mas não é sobre a relação pessoa com pessoa que vai nos trazer o sucesso. É isso que eu tenho tentado mostrar para vocês aqui. Que é muito mais profundo do que a relação em si. Porque a relação em si trata-se de 2 seres humanos. Eu, humana, adulta, com os meus beirando 50 anos, com a minha mãe, uma mulher adulta, com a sua história também, com os seus mais de 70 anos. Logo, não é sobre eu e a dona Neuza, é sobre eu e a vida que chegou até mim por meio dela. E nós passamos uma vida inteira parados, tentando resolver a história humana. E poucos conseguem alcançar o verdadeiro sucesso, que é dar ao mundo o seu recado, viver a vida plenamente. Nós passamos muito tempo julgando a história da nossa mãe ou tentando consertar a história dela. E assim nos fazemos grandes
e a mãe pequena. Nós apequenamos a nossa mãe, pessoa, uma vez que acreditamos que o que ela vive, ela não dá conta e a gente tem que ir lá ajudar. Tem que ir lá ajudar minha mãe domingo, né? Porque coitada. Vou lá fazer almoço para minha mãe, né? Coitada. Tem muitas pessoas que tratam a mãe como coitada. E isso é diminuir a potência que existe em você. Porque sua mãe não é uma coitada. Obviamente. Nem se ela tiver acamada, ela é uma coitada. Ela precisa sim, talvez, de cuidados, né? Cuidados, talvez precisa de alguma assistência, né? Todo ser humano, dependendo da condição física dele, ele depende de cuidados, depende de assistencialismo, e a gente faz isso com amor, com carinho, com respeito, né? Eu teria que, sim, obviamente, se a minha mãe, pessoa, precisar de alguém que dê a ela um banho, que coloque comida na boca dela, possivelmente, eu farei dentro das minhas possibilidades. Mas, claro que a gente não deixa a pessoa passar por dificuldades. Então, alguém teria que fazer. Não é sobre entregar a vida, parar a vida, porque isso não é honrar. Então, Bert Helling, ele está trazendo isso aqui. Eu espero que vocês estejam compreendendo esta dimensão. Se tiver dúvida, me pergunte. Manda para mim um direct ou coloque aí nos comentários. Nós podemos aprofundar isso. E a parte que é fundamental compreender que isso não se resolve pela cabeça. Se você estando aqui comigo, fala, Ronivalda, tô entendendo. Agora entendi. Isso não se faz pela cabeça. Por quê? Porque a nossa história, as nossas questões, elas estão entranhadas dentro de nós. Ela está nas nossas vísceras, ela está na nossa musculatura, ela está nas nossas crenças. Mas principalmente isso está no nosso corpo. Então, um tratamento de psicoterapia, ela nos ajuda a ter esta liberdade. Nós tratamos isso. A constelação familiar, ela também chega como auxiliar, porque ela nos traz uma informação mais clara e mais precisa. Talvez nós estamos aqui falando algo que você acredita que, nossa, Ronivaldo, nem imaginei que fosse a minha mãe, né? Tá aí colocando isso na história. E então é minha mãe. Você tá entendendo isso pela sua cabeça. E pode ser que num grupo de constelação, ou você vai fazer uma constelação para poder abrir esse espaço. E a sua questão é com o seu pai. Porque pode ser que o seu pai trouxe essa distorção. Talvez ele foi deixado de lado e você, como filha amorosa, filho amoroso, se juntou àquela parte do pai que esteve excluído. E isso não estava sendo visto, tá? Então, assim, não peguem as coisas como se fosse uma receita de bolo e que agora você vai fazer a receita e quando vê se abre o forno e ninguém te deu o pulo do gato, né? Sabe assim, quando alguém te dá a receita, mas fica faltando uma coisinha e você fica ali tentando fazer a receita, mas não te explicou que tinha que tirar a gema do ovo, alguma coisa assim. Então, cuidado para vocês não ficarem aqui comigo, fazendo a leitura e vocês tentarem colocar isso como se fosse uma receita de bolo, tá bom? Vamos lá então para um ensinamento que Bert Helling traz hoje, que ele chamou de
O sucesso é uma lei da vida. Vamos nos preparar para receber este ensinamento, então. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, solta os seus ombros. Passa a sua língua pela sua gengiva, pelos seus dentes. Abre um espaço aí dentro de você. Coloca os seus pés bem apoiados no chão. Abra suas escápulas. Vamos lá. Vou continuar com este curso sobre as leis do sucesso na empresa. Lembrando que Bert Helling, ele está dando um curso no Brasil no ano de 2008, na cidade de Curitiba. E ele está com um grupo de 160 pessoas. Então, eu convido você, neste momento, a se sentar ao grupo. Imagina que você está num grupo de 160 pessoas. E Bert Helling está ali, transmitindo aquilo que ele aprendeu com muitos anos de observação, junto com médicos, psiquiatras, biólogos, físicos, psicólogos, parapsicólogos, muitos psicoterapeutas corporais. Bert Helling está falando a partir de uma vasta experiência. Então ele diz: o sucesso é uma lei da vida. Toda vida é bem-sucedida. Eu vou repetir isso aqui. Toda vida é bem-sucedida. E aqui que está o ponto do que eu acabei de falar aqui com vocês sobre a confusão que se faz com a história da nossa mãe, do nosso pai. E você não toma a vida que chegou por meio deles. E tem muitas pessoas, inclusive pessoas que se colocam como consteladores também, tá? Que eu não consigo compreender muito bem de onde que vem essa questão. Não cabe a mim também dizer. Que acredita que um exercício sistêmico é a constelação. E às vezes a pessoa só está se ajustando com a pessoa mãe. Porque a constelação é você se ajustar com a vida, que é algo muito mais refinado. É amplo demais. Então, o importante é se também tomamos a vida como vida. E aí ele traz vida e mãe são internamente o mesmo. Vida e mãe é internamente o mesmo. Do mesmo modo que tomamos nossa mãe, assim tomamos a vida, que é quando nós ficamos parados
na história de vida da mãe. E aí muitas pessoas fazem o quê? Querem ir lá resolver a questão com a pessoa mãe. Por um exercício sistêmico. Exercício sistêmico não é constelação. Com frases prontas muitas vezes, frases mentais. Por isso que faz muita confusão. Tem pessoas que fazem curso de exercício sistêmico, mas não alcança o trabalho das constelações familiares. E aí ele diz, quem rejeita sua mãe, rejeita a vida. A vida é, ao mesmo tempo, o amor. Toda vida humana se desenvolve através do amor. Todas as relações bem-sucedidas são relações de amor. Esta lei fundamental atua em todos os níveis, absolutamente todos os níveis. Neste caso, qual é o primeiro nível deste movimento? E ele diz, tomar a vida é o primeiro nível, é o primeiro movimento. Ela, a vida, nos é presenteada. Recebemos a vida ao tomá-la com tudo que pertence a ela. O que tomamos primeiro são nossos pais, tal como são. Ao tomar nossos pais, tais como são, tomamos a vida. E aqui, quando Helen traz esse conceito de tomar nossos pais, não é assumir a história deles. Tomar nossos pais é compreendê-los. E compreendê-los não é concordar com as escolhas. Talvez você tenha um pai narcisista. Vou trazer para vocês um exemplo. Olha o que a gente olhar de uma maneira profunda. Não sei se vocês foram assistir o filme do Michael Jackson. Tá passando aí, tá em cartaz, né? E eu escutei uns zooms de um personagem, né? Um personagem Michael Jackson, que se fez personagem, né? Como um homem que foi muito vaidoso. Eu entenderia Michael Jackson como um homem muito ferido. Rony Waldo, mas ele era muito vaidoso, pelo que mostra-se de fato. Mas o que eu tô querendo trazer para vocês é quando vocês têm um olhar mais refinado de um comportamento humano, nós vemos ali uma grande ferida. Uma criança com um pai narcisista. Aí vocês conseguem assistir o filme de uma maneira muito mais profunda. Um homem que conseguiu chegar no auge de um palco e mesmo assim não estava satisfeito. Um pai narcisista torna um filho perfeccionista, obcecado pelo sucesso, um nível altíssimo performático e dependente de medicações, um isolamento profundo, um grau de sofrimento gigantesco, e tudo isso nós não vemos, né? Nós só ficamos naquilo que a gente chama de riqueza. Então, nós precisamos refinar o nosso coração, se a gente quer realmente
olhar para algo verdadeiramente humano. Para quem assistiu e ficou só na vaidade, assistam o filme de novo. Então, Helling diz, muitas vezes algo se opõe à vida. Só podemos tomar e também damos. Quando tomamos algo sem dar, nós nos sentimos mal. Quando tomamos, também queremos dar. Podemos ver isso, sobretudo, na relação de casal. Ambos tomam e dão. Quanto mais um toma do outro, tanto mais podem dar um ao outro. Este é um equilíbrio de igual para igual. Não podemos devolver algo aos nossos pais, porque nós somos pequenos diante dos pais quando nós chegamos ao mundo. Tem um ditado cultural, não sei se em todas as regiões, né, pelo menos aqui na minha região, eu escuto muitas pessoas falarem de uma maneira muito curiosa e engraçada, né? Um jeitinho caloroso de falar pacotinho, né? Ah, o pacotinho. Então, esse pacotinho, que é um bebê que chegou na família, é um bebezinho. Você foi um pacotinho quando você chegou ao mundo. Nós tendemos a esquecer disso. E como pacotinho, você esteve ali dentro do colinho da mamãe, do colinho da vovó, do titio, da titia, talvez um pacotinho nas mãos dos irmãos mais velhos. Isso que é, você era pequenininho, você recebeu a vida. E essas pessoas que já existiam antes de você chegar como um pacotinho, elas já têm uma história de vida, elas já têm um destino, elas já têm um contexto. Então coloque-se na sua insignificância para compreender que não existe, não tem como você ser maior que essas pessoas. Tem muito irmão caçula querendo dar pitaco na vida do irmão mais velho. E tem muito irmão mais velho acreditando que é mãe ou pai dos irmãos mais novos. E esquece de quem são, a que vieram. Tem muitos irmãos mais velhos que realmente acreditam que eles podem ser pai e mãe dos mais novos. E talvez foi isso que eles tiveram que viver quando eles chegaram ao mundo, com toda a dificuldade que às vezes uma mãe tem. Ela coloca os filhos mais velhos para poder cuidar ali naquele momento. Mas esses irmãos já cresceram, você está continuando nesse serviço para quê? Quando era bebezinho, talvez realmente a sua mãe precisava da sua ajuda para distrair também você um pouquinho. E tá tudo certo, isso não tem problema. O problema é você não atualizar. Que às vezes você tá com 50 anos, o seu irmão mais novo tá com 40. Não é mais um pacotinho quando você tinha 10 e o seu irmão era um bebezinho. Essa é a confusão, a dificuldade, a pessoa que ficou paralisada no tempo. Então, o presente, ele não pode estar baseado naquilo que foi no passado. Tem pessoas que vivem do passado. O irmão caçula está com 40 anos e quer ali ficar dando pitaco. Achando que sabe mais e não sabe. Bom,
Helling diz: não podemos devolver algo a nossos pais, algo da mesma maneira. Aquilo que recebemos deles é grande demais, porque é a vida. E para que possamos equilibrar isso, por isso, muitos receiam tomar a vida, porque acreditam que teriam que devolver aos pais. Logo, o seu fracasso é uma vingança contra seus pais. E você faz isso de uma maneira inconsciente. Porque é uma forma distorcida de lidar com talvez uma mãe histriônica, um pai narcisista. E tudo isso existe, gente. A gente não está descartando, né? Vou até sugerir para vocês um livro, para quem tem muita dificuldade com isso. Isso aqui nós usamos muito na psicoterapia corporal, um livro de Alice Miller, que foi uma das psicanalistas mais audaciosas que questiona o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Este livro, Alice Miller, ela, na época, quando ela começou a confrontar o 4º mandamento, que muito dificultava o tratamento clínico. Porque não é ignorar as feridas que um pai e uma mãe deixa no corpo de um filho. E num trabalho de constelação, você não pode passar por cima disso. O próprio Bert Helling dizia: você ainda não está pronto. Vai se tratar, depois você volta para a constelação. Porque se você for para uma constelação em cima de uma ferida de pais com diagnósticos difíceis, você vai ficar fazendo curvatura, repetindo frases prontas e mesmo assim vai se manter no fracasso. E pior, vai ficar ainda denegrindo a constelação familiar, né? Falando, eu já até constelei. E aí quem olha pra você não quer constelar mesmo não. Aí vai falar assim, Deus que me livre, esse negócio não funciona. Sim, porque o constelador possivelmente não conseguiu falar pra você. Precisa de terapia. Ou às vezes ele até fez, mas você não ouviu. Ou talvez ele não conseguiu dizer, você não tá pronto. Então Helling diz, neste caso existe uma solução para isso. Tomamos de nossa mãe e de nosso pai sem temor tudo aquilo que eles nos dão, pois sabemos que mais tarde nós precisaremos transmitir isso que recebemos. Se estivermos dispostos a transmitir, podemos tomar tudo aquilo ilimitadamente de nossos pais. A questão é que nós não estamos dispostos a transmitir. Nós queremos ganhar dinheiro para o nosso próprio prazer. Eu quero muito dinheiro para comprar não sei o que, 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 comprar não sei o que. Eu não estou dizendo que se você alcançar dinheiro, que você não possa comprar coisas importantes para você. Mas quando isso é o objetivo, você tende a se limitar. Por isso, aquilo que mais tarde deve ter sucesso, apenas o terá se tomarmos de nossa mãe e de nosso pai tudo o que nos dão, que é a vida por inteiro. E estivermos dispostos a transmiti-los a outras pessoas.
Isso é deixar o fluxo seguir. Nós nos dispomos a servir a outros com aquilo que deles recebemos. Isto tem efeitos em muitas áreas. Quem não tomou sua mãe não pode tomar o seu parceiro. E aqui muitas pessoas verão que não tomaram a sua mãe quando olha para o casamento. Pessoas, mulheres que são muito críticas com seus maridos, porque carregam internamente uma crítica sobre a sua própria mãe. Essa pausa é para vocês respirarem. E tem mais um detalhe. Tendem a atrair homens infantis. Porque assim, você realmente tem que ensinar ao seu marido como ser adulto. E aí não para esse negócio nunca. Não para, por quê? Porque, Ronivaldo, mas você não tá entendendo, porque ele é infantil mesmo, Ronivaldo, porque você não tá entendendo, você não tá entendendo, porque você não tá entendendo, porque você não tá entendendo, Ronivaldo, mas é porque ele é terrível. Tá, mas foi o homem que você atraiu para ficar repetindo, feito um papagaio, a sua própria ferida. Então você atraiu alguém que sustentasse a sua ferida aberta. Eu não estou discordando de você. Mas por incrível que pareça, qualquer ser humano que você comece a olhá-lo como adulto, porque você não casou com uma criança de 8 anos. Nem poderia, né? E se ele é um homem de 28 e você trata como 8, com certeza ele também tem um lado de 28. Então você pode sim desenvolver um olhar para o homem de 28 e não para a criança de 8. Da mesma maneira, quando você convive com a sua mãe, com certeza a sua mãe tem um lado de uma criança órfã de 5 anos de idade, que você chama de coitada. E tem um outro lado que você olha, você enxerga uma mãe de 60, que é uma senhora com uma vasta experiência de vida. Então nós precisamos, ao longo de um processo de psicoterapia, refinar o nosso olhar. E pode ser que você tenha uma mãe histriônica ou uma mãe narcisista, uma mãe que tenha um diagnóstico e que também não é criticar, mas como que você consegue conviver com uma pessoa que carrega uma ferida muito difícil? É tomar a devida distância. Não tem outro tratamento. Pode buscar aí nos diagnósticos psiquiátricos, pode se sentar de frente a um psiquiatra competente, que ele vai dizer: vá embora, desista. E ao longo do seu processo de psicoterapia, você pode até encontrar, né, um lugar para você chorar a dor de ter nascido numa família com este grau de dificuldade. E possivelmente você vai encontrar a sua missão de vida. Por que vocês acham que eu trabalho com psicoterapia? Vocês acham que eu nasci num larzinho mamata, um berço de ouro? De certa maneira, se você for olhar só no sentido de dinheiro, de certa maneira. Eu já contei aqui para vocês, quando eu li o livro
O Corpo em Depressão, eu trouxe muitas histórias da minha experiência de vida. Até eu poder compreender por que eu fui fazer tantas formações e formações com pessoas muito experientes. A minha formação em análise bioenergética, na época que o Dr. Alexander Loy ainda estava vivo, minha formação em traumas com o David Berceli, né, diretamente com ele. Depois fui fazer minha formação com a Sophie Helling, estive com Bert Hellinger por 6 vezes. E tudo isso buscando um aconchego dentro de mim. E nunca deixei de fazer psicoterapia. Semanalmente, está ali com a minha psicoterapeuta, chorando as dores, os sofrimentos, as dificuldades marcadas no corpo. Então nós precisamos acordar para isso, para parar de buscar mágica e compreender que a vida, ela quer viver. E às vezes nós precisamos tratar as feridas. Então, para concluir isso, Helling diz: a relação com a mãe se reflete em nossa relação com a profissão e também com a relação com o dinheiro. Quem não tomou a mãe não pode ter dinheiro. Pode até obtê-lo. Para vocês também não confundirem, né? Ai, graças a Deus, eu tenho dinheiro, né? Qual é a sua relação com ele? Você é assim, ó. Fica ali. Tem, mas... Por quê? Porque é o medo de perder. E aí ele diz, pode até obtê-lo, no entanto. Mas... isso lhe causa prazer? Porque tudo está interrelacionado. Deste modo, continuarei com o trabalho aqui. Não se trata apenas de organização, não se trata apenas de trabalho profissional. Trata-se do nosso trabalho aqui na vida. Trata-se sempre de nós mesmos, de como mostramos também nesse âmbito o amor à vida e como ela nos faz felizes. Será que a vida está te fazendo feliz? Ou será que a vida está te dando uma rasteira? Como? Como que você está na vida? Bom, eu vou deixar a história para continuarmos amanhã. Amanhã, Bert Helling, eu vou ler aqui com vocês uma história que ele conta de uma promotora que Bert Helling vai chamar essa história de Direito e Vida. Então ele vai conduzir o trabalho com esta mulher, né, uma mulher que trabalha na área do direito, né, uma promotora de justiça, e ele vai trazer aqui algumas coisas importantes que vale a pena a gente ver. Então amanhã às 5 horas, não percam. Transmitam essa live para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, reflitam sobre isso que eu li aqui com vocês. Muito do que eu trago aqui está além do livro. Então, talvez você vai pegar o livro e vai falar, nossa, mas onde que está? Né? Isso aqui eu estou falando também. A minha leitura, ela vem junto com 24 anos de experiência. Meu primeiro grupo de constelação, quando eu estive, né, com um grupo de constelação, foi no ano de 2002.
Então já está fazendo 24 anos. Já vi um bocadinho de coisas, né? Quando eu trago isso aqui para vocês, eu trago com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. A minha trajetória também, que foi de muita dor, de muito choro, de muito questionamento, até passar por este lugar, né? Muitos profissionais que tiveram a coragem de me colocar no meu devido lugar e dizer: Rony, você está errada. Mesmo reconhecendo o tamanho da sua ferida, coloque-se no seu devido lugar. Precisa caminhar mais um pouquinho. Então, é por isso que eu passo também adiante, né? Bom, amanhã, às 5 horas, continuamos. Beijos. Deus abençoe o dia de vocês. Que vocês possam fazer boas reflexões, anotações. E se está fazendo sentido para você e você quer fazer algo com isso, dia 30 de maio, último sábado do mês, tem grupo de constelação aqui comigo. E o tema que será tratado com todos no grupo será a mensagem dos sintomas. Então, se isso para você faz sentido, venha para cá. Beijos, até amanhã.